Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Guideline Talk, aqui do nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Me chamo Marcelo Generoso, sou psiquiatra e coordeno o nosso curso. Gostaria de dar boas-vindas à nossa convidada de hoje. A nossa convidada é a professora doutora Andréia de Abreu Feijó de Mello. Doutora Andréia tem graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo com bolsa sanduíche da CAPES na Brown University, nos Estados Unidos, pós-doutorado no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, é professora adjunta do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e coordena o PROVE, o Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência da Unifesp. Professora Andréia, é uma honra para nós tê-la aqui no nosso videocast. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Marcelo. Eu também tenho que agradecer o convite para estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que é o estresse pós-traumático que eu estudo há tanto tempo. Obrigada pelo convite. Perfeito, doutora André. Então, pessoal, qual que é a ideia de hoje, né? Então, no nosso videocast aqui, Guideline Talk, vamos aproveitar a área de especialização, a área de interesse da doutora André aí há bastante tempo e falar sobre estresse pós-traumático, né? Então, o guideline que a gente vai abordar é o guideline do VA, né? O Veterans Affairs, do Department of Defense, Clinical Practice Guideline for the Management of Post-Traumatic Stress Disorder, o PTSD, ou TEPT, né, como a gente conhece aqui no Brasil. É um guideline que foi publicado em 2023, né, um guideline do US Department of Veterans Affairs, que é um centro grande de estudo para veteranos das Forças Armadas Americanas. Foi composto por um grupo multidisciplinar, né, de psiquiatras, psicólogos, profissionais da enfermagem, da farmacologia clínica, epidemiologistas, e também ele abordou perspectivas aí de veteranos e militares para incorporar essa perspectiva dos pacientes, pacientes que possuem, né, esse diagnóstico aí do estresse pós-traumático. As evidências consideradas nesse estudo foram até 2022 e a publicação, como eu falei para vocês, em junho de 2023. É uma atualização de um guideline aí publicado em 2017, feito agora com rigor maior e agregando aí novas evidências. Então, antes da gente entrar no guideline, doutor André, acho que vale a pena, como essa parte aqui do nosso videocast está disponível também no YouTube, falar um pouco sobre trauma, né, e um pouco sobre a doença, né, o transtorno do estresse pós-traumático. Então, como que é isso, né? Então, basta a gente passar por um evento traumático e a gente vai automaticamente evoluir para esse diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático, e como ele se dá, né, no dia a dia, como que é essa doença, esse transtorno mental. Se puder começar por aí, por favor. Sim, claro, Marcelo. É o seguinte, a maior parte das pessoas já sofreu aquilo que a gente chama de trauma na vida, né? Isso é relatado em populações, até um estudo no Rio de Janeiro e São Paulo mostrou que até 86% das pessoas relatavam ter sofrido algum evento traumático. E aí a gente vai incluir inúmeras situações, um acidente de carro significativo, um assalto, presenciar alguma situação violenta em alguma pessoa conhecida, familiar. Não vale quando é algo que a gente assiste na televisão com uma pessoa desconhecida, mas vale quando contam, por exemplo, que um filho sofreu um acidente para uma mãe ou foi assaltado, alguma situação desse tipo, né? Onde a pessoa se sentiu agredida, teve uma reação de medo, uma reação de estresse muito grande. Então, a maior parte das pessoas já sofreu traumas, mas não quer dizer que isso vá causar na pessoa uma doença, né? O que acontece é que uma parcela ali da população, né, depende de qual tipo de evento e com que frequência a pessoa sofre isso. Então, entre talvez 4%, 10%, ou em situações, por exemplo, em zonas de guerra, pessoas vão desenvolver estresse pós-traumático com muito maior frequência, então até 17%, ou valores até maiores, né, dependendo do tipo de trauma, a pessoa vai ter sintomas significativos que vão durar por mais tempo.
Então, o que quer dizer isso? No primeiro mês, é normal que a maioria das pessoas tenham algum tipo de reação de sobressalto, de ficar em alerta, de lembrar do trauma, de ter uma reação de medo aguda quando lembra, de ficar mais evitativa. Então, a pessoa, sei lá, foi assaltada, tem medo de sair na rua. Isso é normal, isso vai acontecer com a maior parte das pessoas. Tanto que hoje, se a gente for pensar na CID-11, eles não vão mais incluir o estresse agudo como uma doença, mas sim como uma situação normal que a maior parte das pessoas vai passar e que vai se resolver sozinha ao longo ali do primeiro mês. Algo esperado, né? Algo esperado, é uma reação esperada. Pode ser que essa pessoa necessite algum tipo de atendimento em saúde, mas não necessariamente por um psiquiatra. Pode ser qualquer pessoa que esteja atendendo ali e dê um acolhimento e uma compreensão. Então, equipe de enfermagem, equipe de serviço social, que pode estar nos serviços de saúde e atender essas pessoas. Então, isso é o que a gente espera e que a pessoa resolva isso ao longo dos primeiros 30 dias depois do que acontece. Algumas pessoas, no entanto, vão desenvolver o que é chamado de transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, como você comentou, né? E aí o TEPT vai ser um quadro mais grave, que vai comprometer, né, o funcionamento dessa pessoa. A pessoa vai ter memórias intrusivas do que aconteceu, repetitivas, algo indesejado, então ela não está esperando e vem aquela cena na cabeça, ou vem a situação de novo. Diante disso, ela tem uma reação de alerta. Ela vai disparar o sistema do medo, ela vai ter uma reação aguda muito importante, vai ter taquicardia, sudorese, vai ficar, às vezes até chega a ter uma crise, como uma crise de pânico mesmo, né? Vai ter dificuldade para dormir, muitas vezes tem pesadelos recorrentes, vai ter uma reação de sobressalto a situações que possam eventualmente lembrar daquilo. Então, vamos dar um exemplo, a pessoa sofreu um assalto na rua e a pessoa que a assaltou estava de moto. E toda vez, então, que ela ouve o barulho da moto, ela, de novo, tem uma reação de sobressalto. E isso começa a comprometer a vida dessa pessoa. Ela começa a ficar mais retraída, ela evita de sair de casa, ela começa a ficar limitada nas suas funções. Em quadros graves, até para de trabalhar, porque a pessoa não consegue mais exercer as suas funções, né? Então, numa progressão, pode acontecer que uma situação traumática gere um quadro grave com um comprometimento funcional significativo. E aí sim a gente vai precisar de um tratamento especializado. Aí que vira a doença, né, doutora Aí vira uma doença. Transtorno. E você estava falando, acho que uma das coisas, pessoal, que é importante a gente ter na cabeça, assim, né, apesar desse nome, né, o transtorno do estresse pós-traumático, se eu não me engano, entrou no DSM-3 lá em 1980, né, então, apesar de não ser novo, né, relativamente aí na história da humanidade, é algo relativamente novo. A doença em si parece que é muito mais antiga que isso, né? A gente tem descrições aí em quadros que podem ser interpretados como estresse pós-traumático desde a Guerra de Troia, né? Então tem até uma história da Helena, né, de Troia, que deu uma substância, o nepente ali para os guerreiros para tentar ajudá-los a esquecer aquelas memórias da guerra, né? Aquele horror da guerra. Então é uma coisa que está descrita, né, pelo menos quadros semelhantes, né, da reação que o trauma, que o horror de guerra pode trazer para os indivíduos. Isso está descrito na literatura grega, né, na Grécia Antiga. Então acho que isso é um dos fatos. Isso vai passando, né, lá para a Primeira Guerra Mundial, o shell shock, aqueles quadros até em parte sintomas conversivos, sintomas neurológicos funcionais ali, que os soldados ali podiam aparecer. Eu acho que teve um grande enfoque na Guerra do Vietnã, né, com a síndrome do Vietnã, que depois foi evoluir aí pro estresse pós-traumático. Então, é importante, pessoal, a gente entender, né, que a história disso vem muito das guerras, né, da história da humanidade, mas aqui na nossa realidade no Brasil, isso está muito exposto, acho que nas situações de violência, né? Eu acho que isso que os nossos pacientes aí nos procuram mais nessas situações,
Pode acontecer também de algum desastre natural, algo que no Brasil não tem tanto, mas é uma situação que também pode acontecer, mas situações de violência, né? Violência sexual, violência física ali. Então, esses pacientes que passam por essa situação de uma agressão, né? Algum tipo de violência, de situação de risco de vida, onde aquele paciente estava sob risco de alguma forma, é aí que a gente tem um risco maior ali para evolução por estresse pós-traumático. Não é apenas o trauma, mas o trauma é uma condição fundamental para o diagnóstico, né? Então, ou o paciente ter vivido aquilo, ou presenciado, né? Ou soube que aquilo aconteceu com alguém próximo, ou ser exposto a repetidas vezes, né? E a gente lembra dos socorristas do SAMU, né? Os profissionais dos bombeiros. Então, são profissionais que a gente tem que ter um alerta maior, porque eles estão sob um risco maior de viver eventos traumáticos e, por consequência, também de poder evoluir para o estresse pós-traumático. Bom, feita essa introdução, que eu acho que é importante para a gente estar na mesma página aí e contextualizar o estresse pós-traumático, vamos ao guideline, então, doutora Andréa, os pontos principais aí para a gente dar início? Vamos lá. Então, aqui acho que o Marcelo já comentou, né, que é um guideline criado por um grupo de especialistas multiprofissionais, mas que fizeram uma revisão sistemática de literatura e é o guia mais recente que a gente tem, na verdade, mais atualizado. Existem outros, mas o do Veteranos aqui é o que está mais atual, né, com relação à revisão sistemática. E esse guia investigou e colocou ali um algoritmo clínico para a gente saber qual é o fluxo de cuidados que a gente vai ter com esses pacientes, como a gente faz o diagnóstico, como a gente segue o tratamento, quais são os tratamentos mais eficientes, baseados em evidências dessas revisões, o tratamento de comorbidades, uso de substâncias, que é muito comum em pacientes com um transtorno de estresse pós-traumático. E uma coisa muito importante que a gente hoje fala em toda a medicina e vamos com certeza enfatizar muito na psiquiatria é que a decisão precisa ser compartilhada com o paciente, porque isso aumenta muito a adesão ao tratamento. Esse guia foi criado de uma maneira que usa esse grade, né? Que ele, na verdade, coloca se a recomendação é baseada em evidência, uma recomendação forte para aquele tratamento, uma recomendação intermediária, uma recomendação fraca ou uma não recomendação. E, inclusive, uma neutralidade. Então, quando a gente não tem estudos suficientes para dizer sim ou não, a gente pode ficar numa neutralidade. E aí vocês vão ver que algum tipo de tratamento pode ser considerado ali off-label. Então, a gente começa, né, com uma coisa muito importante, que é fazer o diagnóstico. E como que a gente faz o diagnóstico de TEPT de uma forma sistematizada? A gente pode usar instrumentos de rastreamento, né? Apesar dos instrumentos de rastreamento não serem muito eficazes, a gente pode usar um instrumento de rastreamento que ele é simples, tem 4 perguntas. Essas 4 perguntas abordam os 4 principais clusters ali do TEPT, né, que eu vou falar depois na sequência sobre o diagnóstico, e aí a gente pode rastrear uma população se a gente achar necessário diante de situações traumáticas. Por exemplo, no Japão, quando houve o tsunami, eles usaram instrumentos de rastreamento, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos também usam instrumentos de rastreamento, para você ali focar na população que possa eventualmente estar sintomática e tomar alguma providência. Uma confirmação depois do diagnóstico, né? A gente geralmente faz uma entrevista clínica, ela pode ser estruturada como uma SCID, por exemplo, mas a gente usa muito a CAPS-5, que é uma escala clínica que deve ser aplicada por pessoas que têm um treinamento, um conhecimento maior do diagnóstico de TEPT e que vão seguir ali perguntas que vão cobrir todo o diagnóstico. Então, teve o evento traumático foi significativo, e a partir daí você colhe as informações suficientes e ele vai te dar também um critério de gravidade. Um monitoramento da resposta ao longo do tratamento, isso a gente acha importante porque muitas vezes o paciente vai mudando um pouco de sintomas e a gente vai ver isso hoje quando a gente discutir
o guia mais a fundo. Os sintomas podem ser transicionados ao longo do tempo, começar mais com sintomas intrusivos e depois ir mais para sintomas de evitação, e isso é algo para a gente rastrear ao longo do tratamento. Existem subtipos, né, do transtorno de estresse pós-traumático, que na verdade hoje são considerados especificadores. Então pode ter o especificador dissociativo e o especificador de início tardio, e a gente sempre vai olhar com cuidado as comorbidades que podem acontecer aí junto com o transtorno de estresse pós-traumático. Se a gente então for falar um pouco mais sobre os critérios de um jeito um pouco mais específico, a exposição ao evento traumático, que aí a gente já comentou no começo ali da discussão, ela tanto pode ser direta quanto indireta, então, mas é algo que causa uma reação bastante significativa, né? Aqui o critério do DSM-5, mas se a gente for olhar o critério do CID-11, o critério do CID-11 vai incluir uma sensação de horror quando acontece o evento. Então, isso é algo significativo, um evento que causa lesão ou que tem intenção de causar lesão. Violência sexual é um dos principais aqui no Brasil, né? Como o Marcelo comentou, a gente tem muitos guias e muitos estudos, e na revisão sistemática foram incluídos vários estudos com populações de veteranos de guerra, né? Isso é comum no guia americano, no guia da Associação Americana de Psiquiatria, no guia da Associação Psicológica Americana também, que não é algo da nossa realidade, apesar de que em alguns locais aqui no nosso país a gente pode até considerar que a gente vive uma guerra urbana, né? Em algumas comunidades isso é uma violência extrema, né? Então, testemunhar o evento, né, ocorrido com pessoas significativas do contato daquela pessoa, ter um conhecimento de que ocorreu e uma exposição repetida aos detalhes aversivos do evento. Ali, quando o Marcelo comentou sobre socorristas, policiais, bombeiros, isso a gente acaba chamando especificamente de trauma vicário, né? Que são profissionais expostos a situações traumáticas repetidas e que também, apesar do treinamento, podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Só um parênteses, né, doutor André? Acho que isso é fundamental, pessoal. Existe um estigma, né, e às vezes por algumas pessoas, né, em relação a profissionais de segurança, né, ou de resgate que deveriam ser imunes, né, a situações como essa. Isso não é real, né, pessoal? Então, só quem passa por uma situação traumática, uma catástrofe, né, uma ameaça à vida, ou presencia aquilo repetidas vezes, imagina ou entende, né, como aquilo pode afetar o trabalho psíquico daquele indivíduo e como pode ser difícil, né, lidar com essas situações. Então, acho que deixar esse alerta, né? Então, esses profissionais, eles podem evoluir para isso. Isso não quer dizer fraqueza, não quer dizer que a pessoa não está conseguindo lidar com o trabalho, não é nada disso, né? Então, não é questão de força ou fraqueza, né? Então, é uma doença reconhecida que a pessoa pode evoluir para esse diagnóstico, né? Então, é importante a gente ter uma conversa bem franca, mesmo nesses ambientes, né, onde supostamente essas pessoas talvez deveriam, né, ou a visão de algumas pessoas que deveriam se acostumar com essas situações, isso não é real, não é compatível com o que o ser humano está biologicamente preparado, né? Ninguém está preparado para lidar com situações ali de tragédia, de violência, numa rotina diária, né? Então, ter um cuidado com esses profissionais, acho que é fundamental, né, doutor André? Só um alerta ali se alguém que está assistindo, né, socorrista, né, ou trabalha em alguma força de segurança, entender, né, que se isso estiver acontecendo com vocês, procurar ajuda, né, ou algum colega aí também procurar ajuda, tá? E aí, então, a gente pode partir quando a gente já sabe, então, que ocorreu esse evento traumático e você consegue pontuar aquilo na vida do indivíduo, a gente começa a olhar quais são os sintomas necessários para conseguir fechar o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. E aí, então, a gente precisa um sintoma intrusivo dentro dos critérios, e os sintomas intrusivos são as lembranças angustiantes, involuntárias e recorrentes, os sonhos perturbadores relacionados ao trauma, que em geral vêm em forma de pesadelos. Os pesadelos não necessariamente são exatamente aquela situação que aconteceu, mas situações que dão medo e que são ameaçadoras, que podem estar relacionadas àquele evento.
reações dissociativas, que são chamados flashbacks, e aí os flashbacks são o indivíduo vive novamente a situação traumática como se ela estivesse acontecendo naquele momento. E ela está com um destacamento da realidade, ela não está totalmente consciente e presente. Ela está vivenciando exatamente a situação como se aquilo estivesse acontecendo. Um sofrimento intenso ao expor-se a pistas internas ou externas relacionadas ao trauma e reações fisiológicas intensas, taquicardia, sudorese, reações de alerta, muito medo, né? O sentimento do medo, muito importante, relacionados às memórias dos eventos traumáticos. E a gente precisa um sintoma de evitação persistente, a gente pode falar esquiva quando a gente usa modelos mais comportamentais, mas a gente prefere o termo evitação, né? Então, um sintoma de evitação, a pessoa evita as memórias, os pensamentos, os sentimentos associados ao trauma. Isso é muito difícil, né? A gente ter controle sobre isso em geral, a gente não tem nenhum controle sobre esse tipo de memória. Mas a gente tem um controle sobre evitar situações, lugares, conversas. Então, vamos dizer que a pessoa estava num grupo de amigos e esse grupo foi abordado de uma maneira violenta em alguma situação. Às vezes até numa balada, numa situação assim, né? E essa pessoa se sentiu muito ameaçada e teve muito medo naquele momento. Ela não consegue mais sair com aquela turma, ela não consegue mais ver aquelas pessoas, ela começa a evitar, né, de estar com pessoas que lembrem aquela situação. Ela não vai mais em festas onde a música seja alta. Então, situações aí que podem acontecer com qualquer um de nós, né? Alterações negativas de cognição e humor. 2 sintomas. Aqui é muito importante, gente. No DSM-4, o diagnóstico de estresse pós-traumático estava dentro do diagnóstico de transtornos ansiosos, né? Ele não era um grupo específico, como é hoje, que são os transtornos específicos relacionados ao trauma, que estão num capítulo separado. Quando ele estava nesse capítulo que era de transtornos de ansiedade, em geral as pessoas faziam um diagnóstico de depressão mais transtorno de estresse pós-traumático. Mas hoje a gente sabe que vários sintomas, que são sintomas que têm relação com depressão, mas não especificamente fecham um critério diagnóstico de um episódio depressivo, estão dentro do transtorno de estresse pós-traumático. Então, a incapacidade de lembrar do evento, que é uma amnésia dissociativa, é mais um sintoma cognitivo. Mas uma crença negativa persistente a respeito das pessoas e de si mesmo. Então, a pessoa, por exemplo, é muito comum em mulheres vítimas de abuso sexual. Elas sofrem agressão, né, um estupro, e elas passam a ter uma grande dificuldade de relacionamento. E elas passam a ter uma desconfiança muito grande de que qualquer homem, por exemplo, possa ter uma atitude respeitosa, positiva, e isso cria uma desconfiança, um distanciamento. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, as pessoas que sofrem situações traumáticas, elas desenvolvem um sentimento de culpa. Como se elas tivessem alguma responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. Então, eu saí da faculdade, fiquei num ponto de ônibus sozinha e estava tarde, e aí eu sofri um sequestro. Então, eu tive culpa de estar lá naquele momento, né? Então, a pessoa tem uma distorção cognitiva, onde ela não consegue entender que seria normal ela estar lá no ponto de ônibus para pegar o ônibus e ir para casa, e não é normal ela ser sequestrada. Então, essas distorções são bastante comuns e isso acaba trazendo sentimentos de raiva, de vergonha, de culpa, uma introspecção, uma falta de capacidade de confiar em pessoas, uma falta de perspectiva de futuro. A pessoa perde como se ela tivesse quebrado, né, naquele momento. Então, são sintomas que a gente entende muito dentro de um aspecto depressivo, mas não necessariamente preenchem um diagnóstico de um transtorno depressivo associado a um transtorno de estresse pós-traumático. Existem casos, claro, que a pessoa tenha comorbidade, e aí sim ela vai ter sintomas de humor
muito significativos que fecham critério para episódio depressivo, mas também sofrem um trauma e desenvolvem estresse pós-traumático. Então, não é uma coisa excludente, mas é importante saber que sintomas de humor e de cognição estão presentes no transtorno de estresse pós-traumático como um dos critérios necessários para preencher o diagnóstico. Alterações de excitação e reatividade, então, mais 2 ou mais sintomas para preencher. E aí tem irritabilidade, surtos de raiva, que podem acontecer com ou sem provocação. Muitas vezes a gente vê que os pacientes com transtorno de estresse pós-traumático desenvolvem uma pronta resposta, né, que tem a ver com essa alerta excessivo, com essa hiperreatividade. Então, ela pode ficar violenta, ela pode ficar agressiva, ela pode responder de um modo muito imprudente. Ela pode, às vezes, ser autodestrutiva, se expor a situações de risco, né? E isso tem a ver com essas alterações, respostas de sobressalto, dificuldade para dormir, essa perturbação do sono, muitas vezes a concentração prejudicada, a atenção. Isso a gente vê também em avaliações neuropsicológicas que esses sintomas são bastante comuns. E essa questão do sono, muitas vezes os indivíduos relatam que eles têm medo de dormir, porque eles têm muitos pesadelos. Então, eles começam a criar uma coisa de não conseguir ir para a cama, porque se eu dormir, eu vou lembrar, ou eu vou ter um pesadelo e eu não quero dormir. Então, isso também acaba perpetuando essa alteração do sono, que já é do próprio transtorno. E aí é isso, né? Para a gente fechar um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas precisam durar mais do que 30 dias. Então, a partir de um mês, se esses sintomas persistem, eles vão ser considerados o transtorno de estresse pós-traumático, já com critérios fechados. A pessoa tem um prejuízo funcional, né? Como eu comentei, muita gente não sai de casa, não vai no trabalho. O fato de ter essas alterações cognitivas dificulta a aprendizagem. Então, às vezes, a pessoa está na faculdade, ela começa a ver que ela tem dificuldade de aquisição de novos conteúdos. E isso fecha o critério quando a gente não coloca, como em qualquer quadro ali do DSM, que possa ser atribuível a outros transtornos, a abuso de substâncias ou outras questões, né? E eu acho que a última parte é só essa questão para fechar o diagnóstico. Existem pacientes com predomínios de sintomas dissociativos, então a despersonalização e a desrealização são persistentes. Pacientes que têm muitos flashbacks, que têm um distanciamento emocional muito grande, né? E essas reações de ficarem meio fora da realidade em vários momentos e que as pessoas conseguem relatar, né? Eu saí de casa para vir até aqui no ambulatório e quando eu vi, eu estava em outro lugar muito longe, porque eu perdi a estação do metrô e aí eu me dei conta que eu tinha ficado totalmente fora do ar, assim, durante muito tempo, né? Ou pacientes que têm início tardio, não é o mais comum, mas tem pessoas que vão desenvolver todos esses sintomas até 6 meses depois do evento traumático. Então, aí acho que fecham os critérios diagnósticos para a gente entender o que é esse transtorno, para depois partir para uma segunda parte sobre o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito, doutora Andréia. Pessoal, vamos encerrar aqui essa parte que está disponível aí no YouTube. Gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui com a gente. Vamos seguir na plataforma agora falando tanto da prevenção do estresse pós-traumático, quanto também em relação ao tratamento, né, de intervenções farmacológicas e não farmacológicas recomendadas ali pelo guideline do VA. Doutora Andréia, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite e até a próxima. Obrigada, Marcelo, foi um prazer.